Olá pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa aula, né? Então, do Libras Avançado. Nas aulas anteriores, nós conceituamos o que é a surdez, o que é a deficiência auditiva, né? E as características que estão relacionadas a essa deficiência. Caracterizamos também em surdez congênita e adquirida. Vocês já sabem esse conceito, já conheceram, nós já estudamos, mas eu peço que vocês deem uma revisada nos conceitos que já foram trabalhados em sala. Falamos sobre as causas da surdez, né, que podem ser pré-natais, perinatais e pós-natais. Dê uma olhada também para revisar esses termos que são muito importantes para vocês aí nos estudos. Falamos sobre o teste de audiometria, né, o aparelho que é o audiômetro, que é responsável, que é o instrumento utilizado para medir aí a sensibilidade auditiva de um indivíduo. Falamos também sobre a surdez, os tipos de surdez que nós temos. Pedi a vocês para ler a página 6, né, nós lemos em sala de aula. Peço novamente que vocês leiam. Fizemos uma revisão também no que é Libras, nas siglas, a importância da Libras para a pessoa surda. Falamos sobre a linguagem e a língua, diferenciamos esses dois termos, né? E vocês compreenderam que a Libras é uma língua. Falamos sobre o que é datilologia também, que é a escrita usando o alfabeto, manual dos surdos. Falamos sobre as variações linguísticas, que há pelo menos uma língua de sinais usada amplamente, né, pela comunidade surda de cada país. E há dentro do mesmo país as variações regionais, nós estudamos sobre isso. Falamos sobre a variação social, que se refere às variações, por exemplo, de configuração de mãos, de algum movimento, que não modifica o sentido ou o significado do sinal. No caso, por exemplo, ajudar ou ajudar. Peço que vocês leiam também sobre isso. E todas as línguas, nós falamos, né, que sofrem aí as variações linguísticas. E é importante conhecer essas variações. Mas importante também a interação entre o ouvinte e o usuário da língua de sinais. E é importante que o quê? Que se respeite essas variações. Um exemplo que eu dei foi o sinal de Libras, né? Libras ou Libras, que com o tempo foi modificando aí. Pedi para vocês olharem na página 10. Agora nós vamos para um novo conceito, que é produtividade, evolução e renovação, que está na apostila de vocês também. Que o aumento do vocabulário, né, ele vem em resposta às mudanças culturais e tecnológicas. Então, a alteração ou aumento do vocabulário a partir dessas mudanças que ocorrem em nossa sociedade. Nós temos aí recentemente o caso do coronavírus, que até então era desconhecido, e houve o estudo e foi criado, né, um novo sinal, que é esse coronavírus. O sinal de internet, que no início, né, nós não tínhamos, e atualmente existe o sinal internet, computador, e-mail, que antes não se utilizava porque não existia. Passando as mudanças históricas, com o passar do tempo, um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que o utiliza. Falamos também, né, esses conceitos vocês já conhecem, que é o caso da iconicidade e arbitrariedade. Vocês já conhecem esses dois conceitos. Passando, nós fizemos uma revisão do Libras intermediário e agora a estrutura gramatical, os aspectos estruturais da língua de sinais. O primeiro conceito é o conceito de fonologia. Bom, que é o estudo das unidades menores que vão fazer a diferença na formação de uma palavra. No português, nós temos o som, por exemplo, o P e o B. Por exemplo, na letra, quando eu pego uma palavra, bola, cola, por exemplo, né? Ou pata, bata. São duas palavras que eu mudei um único conceito, uma única letra e mudou completamente o conceito, o significado dessa palavra. Então, isso aí, o estudo dessas unidades menores
que vai definir a fonologia. E nas línguas de sinais, né, ela é de modalidade espaço visual, a informação é recebida pelos olhos e são produzidas pelo corpo, pelas mãos. E os elementos que compõem a fonologia na língua de sinais são os parâmetros fonológicos, que é o ponto de articulação, a configuração das mãos, o movimento, a orientação, direcionalidade, a expressão, né, facial, corporal. Então, esses são os conceitos fonológicos que estão relacionados à língua de sinais, que vocês também já conhecem. E os pares mínimos. Como nas línguas orais, um sinal pode se distinguir do outro por apenas um traço distintivo. Assim também nas línguas de sinais, tá? Que pode ser alterada com um único item lexical. Quando eu me refiro, por exemplo, à configuração das mãos. Se eu mudo, por exemplo, o sinal de educação e acostumar. Educação é o sinal feito com a configuração das mãos em L. Educação. Acostumar, olha a configuração das mãos, dedos juntos. Mudei apenas a configuração das mãos e mudei completamente o significado do sinal. Volta aí, por favor. Outro exemplo, né, que vai mudar o lugar. Aprender e sábado. Olha, sábado. Ou laranja, né? Laranja, sábado, aprender. Mudei o ponto de articulação. Quanto ao movimento, rir e queijo. Queijo para baixo, rir. Né? Configuração de mãos, outro exemplo. Marrom, roxo, mudei a configuração das mãos. Quanto à localização, já falei com vocês o caso de aprender, né? E sábado, mudei o lugar. Outro sinal que se refere à localização, lugar, é o desculpa, desculpe-me, e azar. Olha, mudei o lugar. Agora partindo para os morfemas. A configuração das unidades menores, né? Que são os fonemas, pode ser realizado utilizando uma ou duas mãos. Pode ser feito com uma ou com as duas mãos, como eu disse para vocês. Tem sinais que são feitos com uma mão e tem sinais que você precisa utilizar as duas mãos. Agora, a questão dos morfemas são as unidades menores com significação, tá? E nós vamos estudar passo a passo o que são os morfemas. Mas deixa eu voltar só um pouquinho agora com vocês nos fonemas. Então, nós temos os elementos fonológicos da língua de sinais que se referem aos parâmetros fonológicos, que é a configuração das mãos, ponto de articulação, expressão facial, orientação, direcionalidade, né? Movimento. Então, se eu modifico um desses parâmetros fonológicos, eu posso modificar o sinal. Então, os parâmetros fonológicos são, quando eu comparo com a língua portuguesa, são os elementos fonológicos da Libras. É isso a fonologia. Agora, os sinais podem ser feitos com a mesma configuração das mãos. No caso, trabalhar. Eu fiz um sinal usando as duas mãos, mas a configuração das minhas mãos, nas duas mãos, é a mesma, trabalhar. Televisão, olha, a configuração das mãos é a mesma e eu utilizei as duas mãos para realizá-lo. Namorar, olha, também utilizei as duas mãos com a mesma configuração de mãos. Namorar, vídeo, olha, agora esse exemplo, a configuração das mãos é a mesma, mas um tem movimento e a outra é feito parado, olha. Árvore, mudei a configuração das mãos, da mão de baixo, né, a mão de suporte, e a mão de cima, são configurações diferentes agora. Errar, olha, errar, a configuração de mãos, da mão que apoia, ela é aberta, e a outra é em P. E, voltando, seguindo, né? Em Libras é possível criar também um novo sinal a partir de sinais já existentes. E alguns, a reduplicação do sinal, do movimento. No caso, olha, ouvir, ouvinte,
sentar, cadeira. Então tem alguns sinais que você vai reduplicar o movimento desse sinal. Outros sinais, né, que podem ser criados a partir de sinais que já existem. Isso compõe os morfemas. Eu tenho um elemento que é o sinal de casa e tenho outro elemento que é estudar. Quando eu junto os dois, eu tenho escola. Por exemplo, casa e o sinal de carne, por exemplo. Quando eu junto esses dois sinais, olha, isso e mais isso, eu tenho açougue, por exemplo. São chamados sinais compostos. Então, os morfemas, eles nos dão essas condições. Dentro da língua de sinais, eu posso unir dois elementos já existentes e criar um novo sinal. Por flexão, não há na Libras em relação aos verbos, não há diferença, né, na Libras e ao verbo. Substantivo e verbo, quando eu uso, por exemplo, preocupar e preocupação, é o mesmo sinal, não há diferença em relação ao sinal. O que vai diferenciar é o contexto. Então isso também existe na língua de sinais. Olha, preocupar, preocupação. Eu agora preocupada com a aula. Ele é uma pessoa preocupada. O caso de amado ou amor é o mesmo sinal. Eu falo, você é o meu amor. Eu amo ele. Então depende do contexto. Sexta-feira e peixe também, né? Que não há diferença em relação ao substantivo, que é o contexto que vai indicar. Sexta e peixe, eu posso usar da mesma forma, olha aqui. Então, hoje, dia qual? Sexta-feira. Eu almocei o quê? Peixe. Empréstimos linguísticos, né? Outro conceito importante aí para vocês estudarem. Existem casos em que as línguas sinais fazem o empréstimo linguístico das palavras, né? De palavras. E nós temos muito isso dentro da língua de sinais, que é o caso, por exemplo, né? De vai. Isso aqui é um empréstimo linguístico da língua portuguesa. São chamados sinais soletrados. Exemplo, o oi feito dessa forma, que é o O e o I. É um empréstimo linguístico da língua portuguesa. O, I. Eu juntei os dois, que é o alfabeto, e fiz o sinal de oi. O próprio sinal de azul, A, Z, L, olha. É um empréstimo linguístico, assim como existem também empréstimos linguísticos dentro da língua portuguesa. A palavra xerox é um empréstimo da língua inglesa. E outros tipos de empréstimos que nós temos, né? A letra do alfabeto que corresponde à letra do português quando a gente utiliza na língua de sinais. Vou explicar para vocês o caso de pedagogia. P, aqui no braço, eu usei, olha, a letra P e fiz aqui no braço. Então, isso aqui também é um empréstimo linguístico, né? Utilizando a letra do português. Outro exemplo aí que nós temos, né? É o sinal de ano. Isso aqui, olha, esse sinal é um empréstimo linguístico da língua de sinais americana. Agora, empréstimos linguísticos, que talvez vocês não saibam, que alguns sinais das cores são empréstimos linguísticos da língua de sinais francesa. O exemplo de laranja é um empréstimo linguístico da língua de sinais francesa. O sinal de vermelho, olha, também é um empréstimo linguístico, né, da língua de sinais francesa. Agora, quase todos os termos básicos, né, da língua das cores são empréstimos linguísticos, com exceção do amarelo e que não são termos, né, nativos. Esses outros sinais, só o amarelo que é nosso, mas os outros são empréstimos linguísticos da língua de sinais francesa. Ou seja, não são termos nativos, nossos, são empréstimos da língua de sinais francesa. Na Libras, a pessoa, além de dizer o nome em datilologia, que é uma cultura, antes ela faz o sinal de batismo. Por exemplo, meu sinal é esse, meu nome é isso aqui. O sinal soletrado, né? E o
nome que é um empréstimo linguístico também da língua portuguesa, que passou a pertencer às línguas sinais também. Outros empréstimos linguísticos que são da língua portuguesa que passou para a língua de sinais é o sinal de reais, que é o R dessa forma. Por exemplo, eu faço 10 reais, ou RS, 10 reais. O sinal de pai, feito dessa forma aqui, olha, o PAI, pai. Tem esse que vocês conhecem, mas isso aqui é um empréstimo linguístico da língua portuguesa. O sinal de dia, escrito, olha, o D, o I, o A, dia. Outro empréstimo linguístico, o Q, o M, que é o sinal de quem, que pode ser feito assim, né, que vocês conhecem, e tem ele dessa forma, que não utiliza a letra completa, a palavra completa, Q, U, M, mas que também é um empréstimo linguístico. O sinal de nunca, N, U, N, nunca, também é um empréstimo linguístico, tá bom? Em Libras, vocês já sabem que não há desinência para gênero, quando eu me refiro ele ou ela, cunhado ou cunhada, sogro ou sogra. Por isso que muitas vezes em apostilas vocês pegam a apostila e onde que é a parte da palavra que se refere ao gênero, há uma arroba, porque não há desinência para gênero, tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Peço a vocês que estudem, assistam esse vídeo com a apostila em mãos. É muito rápido a explicação, né? Porém, eu preciso que vocês leiam e sigam na apostila e eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até breve, até a nossa próxima aula.